A gente começa a edição das 10 falando do protesto que está parando o trânsito no Rio de Janeiro. Mais de 1.000 motoristas de táxis estão de braços cruzados. Esse protesto é contra o serviço de transporte particular que muitas pessoas usam como alternativa aos táxis, principalmente o aplicativo Uber. Nossos repórteres Cecília Flecha e Gabriela Ferreira já estão prontas aqui para informar a situação no trânsito, como é que está essa manifestação. Vamos começar com a Cecília Flecha. Cecília, muito bom dia para você que está aí no Aterro do Flamengo, na zona sul do Rio, para onde vários taxistas foram para se concentrar, se reunir e depois participar de uma carreata. Como é que está a situação por aí? Olha, Luciano, bom dia para você, bom dia a todos. O Aterro do Flamengo está fechado desde as 3 da manhã, durante todo o início da manhã. A gente já chegou aqui por volta de 6h30 da manhã. A gente veio acompanhando a movimentação deles aqui. Boa parte dos taxistas estava falando normalmente com a gente. Infelizmente, um grupo dissidente chegou agora, acabou tumultuando um pouco a relação com a imprensa. Eu acabei sendo agredida, levei alguns chutes, empurrões, arranhões, me molharam, jogaram algumas coisas aqui nas minhas costas. Eu acho que é água. Enfim, a gente acabou sendo expulso aqui do lugar da reportagem, mas boa parte dos taxistas estão até aqui em volta de mim nesse momento, estão falando que a gente poderia voltar, mas por uma questão de segurança a gente está achando melhor não voltar. Mas o fato é que, assim, deve ter inclusive muito mais de 1.000 taxistas. Todo o Aterro do Flamengo está tomado por táxis e a maior reclamação deles é contra a pirataria, mais do que contra um aplicativo em específico, no caso Uber, que já foi motivo de manifestações em várias partes do mundo. Eles são contra táxis piratas ou conduções piratas ou qualquer tipo de pirataria no trânsito, porque eles pagam uma série de impostos, tem uma série de burocracias a cumprir, coisas que esses outros meios de transporte não têm. A gente estava tentando conversar no momento que foi agredido com o secretário estadual de transporte, o Carlos Roberto Osório. Ele estava tentando ali conversar com a gente, conversando inclusive com taxistas, disse que o Estado, a Prefeitura está se movimentando, eles estão se movimentando para tentar chegar no acordo e respeitar a lei. E esse é o principal pedido dos taxistas, entre outros pedidos de regulamentações mais leves pelo SMTR, que é a Secretaria Municipal de Transportes, que regulamenta o transporte do táxi aqui do Rio. Eles querem menos fiscalizações, menos cobranças para poder transportar livremente os passageiros e turistas aqui no Rio de Janeiro. A gente vê o carro de som lá na frente, muitos taxistas mobilizados, tem taxistas de Curitiba, de São Paulo, de Porto Alegre, de Belo Horizonte, que vieram até aqui para participar dessa manifestação. É muita gente mobilizada, é claro que isso está provocando impacto grande no trânsito, mas só que foi escolhido aqui o Aterro do Flamengo para ter o menor impacto possível, porque a princípio eles iam para um outro ponto no centro da cidade, o Sambódromo do Rio, e houve uma negociação para que eles ficassem aqui e provocassem o menor impacto possível. Mas saíram 7 comboios de vários pontos da cidade e isso acabou provocando, sim, algum transtorno, apesar deles estarem vindo acompanhados por agentes de ordem pública e tudo mais. A gente segue tentando acompanhar, apesar de a gente ter sido, infelizmente, expulso aqui da manifestação. Raquel, Luciano. Pois é, Cecília, é uma situação triste, né? Porque a gente está tentando mostrar essa manifestação lamentável, né? O repórter ser agredido, tentando ajudar, né? Justamente mostrar quais são as reivindicações. Quer dizer, parece estar jogando contra, né? Mas, na verdade, o Aterro do Flamengo é um espaço muito grande, né, Cecília, aí na Zona Sul. E, como você falou, são muitos taxistas que se reuniram aí. Então, a gente vai a um outro ponto do Aterro do Flamengo com a repórter Gabriela Ferreira, que vai falar para a gente como é que está a situação por lá. Gabriela, bom dia. Oi, Raquel, bom dia. Olha, a gente está em outro ponto do Aterro do Flamengo e você vê aqui, olha, a quantidade de táxis que estão estacionados no Aterro do Flamengo, na pista sentido centro da cidade. E o tempo inteiro não param de chegar taxistas aqui no Aterro do Flamengo. Olha, desde de manhã a gente está acompanhando essa manifestação que começou bem cedo. Nós fomos lá para Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, da onde partiram alguns taxistas que encontraram com outros profissionais no caminho. Um outro grupo saiu da Ilha do Governador fazendo um buzinaço, muita gente apitando, se manifestando, usando nariz de palhaço, alguns taxistas colocaram algumas bandeiras no táxi, escreveram nos vidros fora Uber, fora pirataria. A gente veio acompanhando esse comboio de taxistas lá na Avenida Brasil. Eles vieram pela faixa seletiva, sempre escoltando
escoltados pela Polícia Militar e também pela Guarda Municipal. A situação ficou um pouco mais complicada no centro da cidade, quando o comboio que vinha da Zona Oeste se juntou com o comboio que vinha da Ilha do Governador, ali na altura do gasômetro. A entrada para o centro da cidade, Raquel, bem ali na Avenida Presidente Vargas, uma das principais vias de acesso ao centro da cidade, ficou bastante engarrafada. Os taxistas chegaram a parar o trânsito por várias vezes ali na Avenida Presidente Vargas, principalmente em frente à Prefeitura do Rio de Janeiro. A Guarda Municipal teve que organizar, orientar os taxistas e por diversas vezes mandar os taxistas seguirem, porque o trânsito realmente estava parado por ali. A gente mostrou essa situação ao vivo mais cedo aqui na Globo News. Portanto, a gente continua acompanhando essa manifestação aqui do Aterro do Flamengo. Você vê a quantidade de táxis que tem aqui estacionados e não para de chegar gente, não para de chegar taxistas aqui para esse movimento, Raquel. A gente tem imagens, Gabriela, justamente desse ponto aí, né? Quando você falava aí onde o trânsito ficou bastante difícil, já na chegada ali à Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, principal acesso para o centro do Rio de Janeiro, os taxistas que saíam aí da Ilha do Governador, pegando a linha vermelha e também passando ali pela Avenida Brasil, vão se concentrando, né, Raquel, justamente nesse ponto aí do gasômetro para logo em seguida passar pela Avenida Presidente Vargas, e é onde o trânsito ficou mais complicado hoje cedo. Aí, Avenida Brasil, então, com os táxis ali enfileirados, todos seguindo, então, para o centro da cidade. A gente vai ver agora imagens aí do Aterro do Flamengo, que é o ponto de concentração dos taxistas. Essas imagens foram feitas mais cedo e a gente registrou, então, a chegada desses motoristas que vieram de vários lugares, na verdade. A gente viu até um com a bandeira de Minas Gerais no capô. Eles teriam saído de vários lugares, São Paulo, Minas, até do sul do país. E também em outros pontos da Zona Sul, né, Luciano? Em Copacabana, na Avenida Atlântica, também imagens gravadas mais cedo. Os taxistas seguindo aí, então, em direção ao Aterro do Flamengo. Tentavam ficar ali mais perto do calçadão, né, Raquel? Mas é claro que é um horário de pico, então o trânsito praticamente ficou parado aí também na Zona Sul do Rio de Janeiro. E também porque esse comboio de taxistas juntava não só os taxistas que passavam por aí, mas os outros que se concentraram na Barra da Tijuca, por exemplo, que seguiam aí no caminho natural para pegar o aterro pela orla, também que se concentraram na Gávea, então causou esse congestionamento em Copacabana. E novamente imagens do centro da cidade. O centro da cidade, aí 2 pistas, né, ocupadas pelos taxistas, uma fila imensa aí também na Zona Sul da cidade. A gente volta agora com as imagens de Copacabana, na Zona Sul da cidade. Foi logo cedo, bem cedinho, eles começaram a se concentrar em alguns pontos e se reuniram então em comboio até o Aterro do Flamengo. Eles se reuniram às 5h30 da manhã, era o horário de encontro em vários pontos, Ilha do Governador, Realengo, também na Barra, e começaram então essa carreata em direção ao centro. Aí é a Avenida Princesa Isabel, que fica ali na divisão entre o Leme e Copacabana. Os taxistas então passaram por toda a Avenida Atlântica, que é a Avenida da Praia de Copacabana, e pegaram aí a Avenida Princesa Isabel em direção ao aterro. Olha o trânsito, como é que ficou aí nesse ponto. Isso é importante mostrar, né, Raquel? Porque muita gente tem que se planejar melhor hoje para sair de casa, principalmente em direção ao centro da cidade. Quem precisa ir para o centro da cidade, quem precisa também, por exemplo, né, pegar um voo no aeroporto Santos Dumont com o Aterro do Flamengo fechado no sentido centro, as pessoas vão ter que passar pelo bairro do Flamengo. E ali costuma ter um trânsito um pouco mais complicado por causa dos semáforos. Esse protesto foi na Ilha do Governador, ele aconteceu mais cedo também, os taxistas aí se dirigindo pela estrada do Galeão. Também foi um outro ponto de concentração dos taxistas na ilha, que fica próximo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. Aí agora na Avenida Delfim Moreira, no Leblon, também mais cedo, as imagens gravadas mais cedo. E mais uma vez essa tática, né, de ficar mais perto ali do calçadão para deixar o trânsito fluir. E normalmente no período da manhã, as 2 pistas da Avenida Delfim Moreira e depois a Vieira Souto em Ipanema, normalmente elas já estão mesmo no sentido centro. Mesmo assim, nessa pista mais perto da praia, do calçadão, o trânsito ficou lento hoje cedo. Pois é, esses taxistas, então, eles saíram da Gávea, saíram da Barra, saíram aí de outros pontos da Zona Sul. E aí, mais uma vez, linha vermelha, Avenida Brasil. Movimento bastante grande, foram 7 pontos de concentração dos motoristas. Desde as 5h30 da manhã, o Aterro do Flamengo está fechado. Desde as 3 da manhã, a Prefeitura montou esse esquema especial de trânsito. A gente lembra que a pista do Aterro fechado é aquela que fica fechada geralmente aos domingos, para lazer ali no Aterro do Flamengo. E foi fechada hoje, excepcionalmente sexta-feira, por conta desse protesto aí, a Prefeitura tentando aí organizar o trânsito. Aí a gente vê um agente aí de trânsito
fazendo com que os carros circulem ali, né, para que o congestionamento diminua. Lembrando, Raquel, né, aos feriados também, né, o aterro é fechado, essa pista no sentido centro, e a grande quantidade de taxistas lá neste momento, mais de 1.000, segundo uma avaliação inicial. Lembrando que o secretário de Transportes esteve no local para conversar com os taxistas. Essa negociação de um local para a manifestação também aconteceu com a Prefeitura. Em princípio seria no Sambódromo, mas ficou acertado então no aterro do Flamengo, por causa do espaço ser maior. E agora as imagens da confusão aí na chegada da Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio de Janeiro, confusão do trânsito. Pois é, a gente viu mais cedo, os taxistas até desciam, tentavam orientar o trânsito, mas eles ocuparam 2 faixas, a gente vê ali. Então, essa faixa da direita é a faixa seletiva de ônibus, e os agentes da Prefeitura, inclusive, orientavam os motoristas a usarem a faixa seletiva, porque os táxis estavam ocupando as outras faixas de rolamento. As nossas repórteres Cecília Flash e Gabriela Ferreira continuam lá no aterro do Flamengo e voltam a qualquer momento